Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós temos o prazer de receber o deputado federal Newton Cardoso Júnior, que é do PMDB de Minas Gerais. Deputado, muito bom dia. Bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia, Delma. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Super. Quero primeiramente parabenizá-los aí pelo trabalho que vocês têm feito e pela inauguração dessa linda mesa de operações aqui. Muito obrigado, deputado. Participa com a gente dessa entrevista nosso repórter aqui da Super e também do jornal O Tempo, editoria de política, Lucas Ragazzi. Lucas, bom dia, bem-vindo novamente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, deputado. Muitos assuntos aí a tratar. Certamente. Bom, deputado, eu quero começar conversando com o senhor sobre o assunto do dia, que é essa questão da leitura do parecer do deputado Sérgio Sveiter, que é do partido do senhor, PMDB, só que lá do Rio de Janeiro, sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer. Ele deve fazer essa leitura na tarde de hoje, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E eu gostaria de saber qual o posicionamento do senhor em relação a essa denúncia contra o presidente Michel Temer. No fim da última semana, o seu pai, o ex-governador Newton Cardoso, deu declarações contundentes contra o governo do presidente Temer. O senhor compartilha da opinião? Bom, Rodrigo, desculpe. O senhor conhece bem meu pai e sabe o quanto ele sempre procura antever os fatos. Ele tem uma visão sempre muito própria das coisas, mas a apreensão em que todos passamos nesse momento em Brasília é muito grande. A instabilidade de se alterar o governo, mais uma vez, após um ano de um impeachment, é algo que talvez seja indesejável para o país, seja desnecessário nesse momento, mas é a realidade que estamos enfrentando. A decisão de escolher o deputado Sérgio Sveiter como relator, ela traz aí um pouco de uma dicotomia, pois por um lado é um parlamentar do PMDB, mas por outro lado é um parlamentar que tem inequivocamente vínculos com a OAB, que já declarou-se a favor do impeachment do presidente Michel Temer, tem vínculos com as organizações Globo e vínculos com o Rio de Janeiro, que hoje, de uma certa forma, o presidente Rodrigo Maia é o primeiro interessado numa eventual saída do presidente Michel Temer. Isso significa, então, que o senhor está antevendo, digamos assim, um parecer contrário ao presidente Michel Temer. Exatamente, o parecer a favor da denúncia. Mas, respondendo a sua pergunta agora, a nossa posição muito clara é que, se fosse depender do tratamento que o presidente Michel Temer deu a Minas Gerais, o nosso voto deveria ser também a favor dessa denúncia. A depender do tratamento. Pois Minas Gerais foi escanteada, Minas Gerais foi largada nesse momento, não apenas pela falta de representação junto aos ministérios, mas a própria liberação de investimentos para o Estado, a própria priorização dos nossos projetos aqui, eu posso falar isso de norte a sul no Estado, que são assuntos que estão deixados de lado. E, por outro lado, nós somos do partido do presidente, temos um respeito a posição dele, a liturgia do cargo, e, portanto, o voto não pode ser considerado apenas por uma questão de tomar lá da cá. Tem que se considerar todo o aspecto da denúncia, a fragilidade dessa denúncia que realmente existe. Então, particularmente, o meu voto seria contra essa denúncia. O senhor disse que a pressão é muito grande, né? O senhor se refere à pressão do povo ou à do partido? Não, a pressão, ela vem, de fato, de todos os lados. Você tem a mídia sempre perguntando a cada parlamentar como é que ele vai se posicionar. Você tem as suas bases pedindo para que você se posicione também e muitas vezes exigindo que se tome uma atitude. Você tem também a população, sem nenhuma dúvida, querendo que o sentimento de justiça seja cumprido. Mas, muitas vezes, o julgamento pela mídia, o julgamento pelas notícias não pode ser o único que nos pauta. Agora, deputado, o avanço dessa denúncia para o plenário já está sendo tratado pelo governo? O senhor já foi contactado por alguém do governo numa articulação, pensando em voto nessa denúncia no plenário? Como é que está isso? Não, isso não. O governo não, pelo menos no âmbito do partido do PMDB, não temos essa abordagem até agora. O que temos conversado é dentro da bancada, dentro da nossa liderança do PMDB, como será tratado o assunto e aí tratamos desde a qualidade da denúncia até
os aspectos de defesa e tudo mais. Então, é uma posição partidária que precisa ser respeitada e o partido tem sido muito atuante nesse sentido. E pelo clima que você tem visto lá, o senhor acha que essa denúncia passa pelo colegiado? Hoje, impossível dizer. Houve uma Impossível reunião dizer. ontem no Palácio da Alvorada e que a base governista, inclusive, que tinha ficado determinado que iam tentar haver a troca dos membros que estão na CCJ, principalmente aqueles que podem votar a favor da denúncia do presidente Temer. O senhor acredita que vai conseguir isso? Que eles vão conseguir fazer isso, levando em consideração que hoje já é a leitura do parecer e que esse processo ele deve andar aí a passos mais largos essa semana? Eu diria que os partidos do Centrão, chamados Centrão, podem tomar essa atitude. O PSDB já declarou-se que não vai fazer nada disso. Agora, é importante dizer que o papel do PSDB tem sido, com perdão da palavra, tem sido ridículo nesse momento. O partido que compõe 4 grandes ministérios dentro do governo, que tem uma força descomunal, domina um orçamento federal enorme e não tem qualquer compromisso, seja com a denúncia, seja com a defesa do governo. Então, é um partido que parece que passa por um momento de esquizofrenia. E isso está comprovado porque os chamados cabeças pretas querem sair do governo, os cabeças brancas querem ficar, aí começa uma briga interna que, na minha opinião, enfraquece o próprio PSDB, mas é uma atitude realmente muito ridícula nesse momento. Quando você defende uma posição, você tem que ir até o fim. Não acho que há espaço hoje no país, até as nossas bases, os nossos eleitores exigem que nós tenhamos uma posição. Você está lá para defender uma opinião, defenda ela até o final. Mas o PSDB não estaria pensando na própria sobrevivência, deputado, sobrevivência política para a eleição de 2018, uma vez que o presidente Temer não tem praticamente nenhum apoio popular hoje em dia? Mas estamos todos no mesmo barco, Rodrigo. O PSDB já tem hoje talvez a mesma dificuldade que o PT tem do ponto de vista de apelo popular. Ele já não atinge mais a população. Infelizmente, o nosso próprio partido, o PMDB, precisa também reconhecer a necessidade de se abordar melhor a população, que em Minas Gerais é uma diferença do PMDB. O PMDB ele tem tanta capilaridade no interior, tem tanta gente que é PMDBista, que é quase que a briga galo-cruzeiro, que o PMDB é time para essas pessoas. Então, essa capilaridade do PMDB dá uma sobrevida, dá uma força adicional à nossa legenda, e isso talvez que seja a razão da nossa força histórica. Deputado, o senhor falou da questão do tratamento dado pelo presidente Michel Temer a Minas Gerais, e no começo do governo dele o senhor inclusive foi cotado para assumir ministérios. O senhor foi cotado para o Ministério da Defesa e para o Ministério da Justiça, salvo engano, em algum momento. Ficou algum ressentimento e por que Minas Gerais não conseguiu viabilizar, isso é um fato inédito na história recente do país, um posto sequer no primeiro escalão do presidente? Imagina, Rodrigo, nós não precisamos falar de partidos para isso, nem o PMDB, nem qualquer outra legenda. Fala-se que nós temos 20 milhões de mineiros. Não é possível que um mineiro desses 20 milhões não tenha condição de perfil, de currículo, de capacidade técnica e competência para compor esse ministério do governo. Então, não creio que é ressentimento. Isso talvez Minas Gerais vai ficar olhando distante a situação que está aí. É difícil fazer a defesa do governo na situação que se está, e principalmente porque Minas Gerais não tem o seu reconhecimento, né, a sua força, de fato, revelada nesse momento. Agora, país que o Estado que é integrador do país. O senhor chegou a ser anunciado como ministro da Defesa, né? Teve essa confirmação e pessoas das Forças Armadas relutaram muito contra seu nome. O que aconteceu ali? Quem que barrou o seu nome de verdade no governo? Eu acredito que o presidente possa ter sido um pouco afobado, ele tenha se antecipado a uma escolha onde ele talvez já tivesse outro compromisso. E por isso ficou sem jeito de voltar atrás com o compromisso anterior que ele já tinha. Então, eu respeito isso aí. Eu não fui para Brasília para ser ministro, eu fui para Brasília para representar a nossa população aqui de Contagem, o nosso povo mineiro, com o trabalho que a gente tem feito. Então, isso, na minha opinião, até de uma certa forma valoriza o nosso trabalho, pois houve uma lembrança, houve um convite, um reconhecimento, mas não que essa seja a minha meta, meu alvo como ser ministro. Deputado, sobre a votação da CCJ, há alguma programação? Por exemplo, como é que a bancada ela deve se reunir?
ainda hoje em Brasília, ou essa semana, para discutir como é que vai ser esse processo aí de aceitação ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer. A semana passada houve uma reunião na CCJ, até participei brevemente dela com os integrantes das lideranças para discutir os termos dos ritos dessa votação. Então, não haverá oitiva do Procurador-Geral, apenas da Defesa. Então, a cada parlamentar será concedido prazo de 15 minutos para falar. São mais de 120 parlamentares. 132. 132. Eu não participo da CCJ, mas é no seu número direito. Então, cada um vai falar, vai poder se pronunciar, defender ou atacar, conforme for, e depois partirá para a votação nominal, né, no painel eletrônico, para ser a favor ou contra a denúncia. Lógico que respeitado o tempo da defesa, que poderá também se pronunciar. Agora, deputado, você demonstrou aí que existe uma insatisfação da bancada mineira com o governo federal, com o presidente Michel Temer, e a gente teve na semana passada o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco, do PMDB aqui de Minas, colocando o Sérgio Sveiter, né, que não seria da base, seria um oponente ao governo, né, uma escolha que o presidente Michel Temer não lhe agradou. Isso indica alguma debandada da base mineira do governo? Eu diria que não. A posição do presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, foi uma posição de fato independente. Até posso dizer agora que não é algo que não possa ser relatado. O presidente do partido hoje, o Antônio Andrade, vice-governador Antônio Andrade, procurou o deputado Rodrigo Pacheco para tentar discutir com ele o assunto. Outros integrantes do PMDB também o procuraram e ele foi categórico que não iria discutir essa escolha com ninguém do PMDB. Então, de uma certa forma, até surpreende que ele escolheu alguém do PMDB. Lógico que o deputado Sérgio Sveiter também demonstra e tem a sua independência declarada e o seu histórico todo revela uma certa direção. Faltou diálogo nessa escolha, deputado? Não, parece que não. O meu entendimento é que essa decisão já estava, de uma certa forma, já feita e o presidente Rodrigo Pacheco, da CCJ, aguardou o momento certo para dispor essa informação. O Antônio Andrade, vice-governador Antônio Andrade, foi escolhido pelo Michel Temer para negociar com o Rodrigo Pacheco, essa indicação? Parece que ele recebeu o convite do líder da bancada, do líder Baleia Rossi, para isso. Então, mesmo assim, não houve influência. O Rodrigo Pacheco não se reuniu com ninguém da nossa bancada, não houve reunião da bancada mineira, do PMDB, para discutir a matéria. Foi algo realmente quase que, não vou dizer do foro íntimo dele, mas uma decisão que ele refletiu de forma mais independente, mais sólida. Nós estamos conversando com o deputado federal Newton Cardoso Júnior, que é do PMDB de Minas Gerais, e agora eu gostaria, deputado, de virar a chave para a nossa política local, para o nosso terreiro. A gente tem recebido PMDBistas aqui, já recebemos o próprio Rodrigo Pacheco, recebemos no fim da semana passada também o presidente da AMM, Gilvan Lacerda, que é também do partido do senhor. E a gente tem ouvido não só deles, mas de outros PMDBistas com quem tem conversado, que o partido deve ter e precisa ter candidatura própria ao governo de Minas no ano que vem. O senhor é um desses defensores ou o senhor ainda acha que dá para compor com o PT mais uma vez na tentativa de reeleição do governador Fernando Pimentel? Nós temos eu particularmente tenho um grande respeito pelo governador, pela pessoa do governador, uma pessoa que sempre me trata com muita distinção e desejo que ele possa, né, conduzir aí o mandato dele bem e tem as suas dificuldades hoje que ele está enfrentando. Mas o PMDB, ele, desde 1998, desde quando meu pai foi vice-governador na chapa com o Itamar Franco, não teve candidato próprio mais. E talvez o último governador, de fato, do PMDB tenha sido o Dr. Newton Cardoso. Então, lá se vão 30 anos, né, ou pelo menos quase 20 mais desde o Itamar Franco, que nunca teve o coração PMDBista, mas nós temos um momento, talvez, de alinhamento adequado, ideal para o PMDB. Então, isso precisa ser trabalhado. Isso não estou dizendo que vai ter. Agora, o nosso desejo profundo é que tenha. Partido que saiu de 120 prefeituras em 2012 para 165 prefeituras, partido que cresceu com capilaridade, com representação. Hoje, talvez, sob gestão das prefeituras do PMDB, sejam mais de quase 5 milhões de habitantes em Minas Gerais. Então, significa que o partido está apto
está muito ligado à população mineira. Quem seria o nome? Bom, isso talvez hoje seja até impossível de dizer. Nós temos tantos nomes bons no partido. Temos o próprio nome do deputado Rodrigo Pacheco, temos o nome do nosso vice-governador Antônio Andrade, o nome do nosso presidente da Assembleia, o deputado Adalto Clever Lopes, que vem fazendo um trabalho aí fantástico e talvez o único presidente da Assembleia que tenha conseguido reeleição por unanimidade, como ele foi. Então, isso cacifa muito o potencial dele. Então, nomes no partido não são o problema. O problema, lógico, trata-se da conjuntura do Estado, que precisa ser construída, saber se nós vamos ter coligação ano que vem, se não vamos ter distritão, como é que será a reforma política, né? Isso tudo vai afetar muito essa decisão. Agora, a vontade, a predisposição sempre existe do PMDB de ter candidatura própria. Deputado, do seu ponto de vista, qual deveria ser a prioridade de quem se dispor, né, de quem quiser ser governador hoje de Minas Gerais? O Estado ele enfrenta uma crise não só financeira, mas também política, tendo um governador que responde também a um processo, está sendo investigado, quer dizer, é uma crise geral no Estado. Então, eu acredito que mais do que nomes também, os partidos precisam pensar num plano de governo. Qual seria a proposta do PMDB? Já se fala nisso no partido? Assim, qual deveria ser a linha de frente, a bandeira do PMDB caso venha disputar a eleição em Minas Gerais? O PMDB, por tradição, sempre foi progressista, sempre trabalhou no crescimento do país como forma de recuperar a economia. E como todos sabem, né, o Dr. Nilton Cardoso, no seu trabalho em Minas Gerais, foi o maior construtor de estradas nesse estado, o maior construtor de barragens que nós tivemos. A obra que tem em Contagem é uma obra inequívoca e que não parou quando ele foi governador. Então, esse apelo de investimento, na minha opinião, é o apelo que adequa a retomada do Estado de Minas Gerais. Nós precisamos promover que as indústrias possam se instalar em Minas Gerais para aumentar a arrecadação tributária, promover investimentos, lógico, e sem nenhuma dúvida com o apoio do governo federal para que isso aconteça, para que também a atividade econômica do Estado possa retomar. Então, a retomada da atividade econômica é o principal passo para a retomada das contas do Estado. Deputado, o senhor sempre faz referências ao seu pai, que foi governador, foi prefeito de Contagem por 3 vezes. Polêmico, eu diria. Outro dia eu até falei aqui que ele é um frasista, né? Sempre ele rende boas histórias e boas reportagens para a turma que trabalha com política, como com é o caso do nosso companheiro aqui, Lucas Ragazzi. E aí eu faço a seguinte pergunta para o senhor. Em que Nilton Cardoso Júnior se assemelha a Nilton Cardoso pai e em que Nilton Cardoso Júnior se diferencia de Nilton Cardoso pai? Bom, no nome eu pareço muito com ele, né? Até no aspecto físico também, deputado. Mas esse espírito de desenvolvimento, de desenvolvimentista, de querer que as coisas avancem com a integração, é algo que talvez seja que eu possa mais herdar hoje do meu pai. Esse espírito de ver as coisas crescendo a partir do trabalho, né? Meu pai sempre me ensinou a trabalhar desde cedo. Então, é algo que me orgulha muito dizer que eu pareço com ele nesse sentido. Agora, por outro lado, e aí eu chamo um pouco também o lado da minha mãe, né, que foi parlamentar, 3 mandatos, que é o lado da agregação, o lado do diálogo. Meu pai sempre foi de diálogo, mas talvez não tenha sido o ponto forte dele. Então, o foco no diálogo, na integração por negociação, talvez seja algo que eu tenha feito até hoje um pouco diferente dele. Deputado, agora vamos falar um pouco sobre a sua função, né, que é legislar. Vamos falar, o senhor é relator da MP 783, que é considerada importantíssima, que cria o Programa Especial de Regularização Tributária, que permite que pessoas físicas e jurídicas elas possam renegociar as dívidas delas com a União. Como é que está a avaliação, a tramitação dessa medida provisória, né, e qual o cronograma daqui para frente? A tramitação dela, como é que são esses prazos, né? Quais as condições para que essas pessoas possam renegociar as dívidas com a União? Delma, muito bem lembrado, essa é uma medida provisória que migrou da medida provisória 766, virou a 783, depois de uma articulação enorme entre o governo, o Congresso, para que ela fosse viabilizada e editada. Então, ela foi editada com a condição de redução de juros sobre os débitos de até 80% para débitos parcelados e de 40% nas multas, 25% nos chamados encargos legais.
para aqueles débitos que estão na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Isso já está valendo para toda pessoa física e toda pessoa jurídica no Brasil desde o dia 3 de julho. Importante ressaltar que as pessoas já podem aderir desde lá, desde essa data. E nós estamos com o relatório encaminhado para discussão na comissão. É possível que essa semana, antes do recesso, ou caso não haja recesso na próxima semana, tenhamos a votação desse relatório com os mínimos ajustes. Eu, da minha parte, já fiz um acordo com o governo desde o início dessa medida provisória para que o texto possa caminhar. Então, talvez mínimos ajustes sejam feitos na comissão e permitindo, com isso, votar a medida provisória no plenário em agosto de 2017. E pelo que o senhor tem conversado com seus colegas, os demais parlamentares estão favoráveis, simpáticos a essa medida? Olha, eu recebo o feedback do Congresso que essa é a medida provisória, a pauta econômica do ano de 2017. Tivemos uma audiência pública na semana passada, reunindo grande parte do setor produtivo nacional, desde os fabricantes de máquinas até fabricantes de alimentos e outros setores, muito ampla discussão com o Ministério da Fazenda e todas as autarquias, e eles relataram que a crise econômica, o que afetou todo o setor produtivo, o impacto maior foi, de fato, nos débitos tributários, pois o sujeito escolhe entre pagar a sua folha, pagar a sua despesa operacional ou o tributo, ele deixa de pagar o tributo. Mas não é a dívida mais barata, porque ele já recebe uma multa de 20% em cima do débito que não é pago. O débito que vai para discussão na Procuradoria pode receber uma multa isolada de até 200% do valor. E com isso sobe muito o custo para o empresário, ele fica com isso carregado na sua empresa. Então essa solução do Refis é para salvar a economia. Com essa renegociação, qual vai ser o impacto disso nas contas do governo? Uma arrecadação prevista já de 13 bilhões de reais, apenas com a medida provisória. E eu acredito que nós temos o potencial de chegar a 100 bilhões de reais de arrecadação, que é o histórico dos outros parcelamentos. Até hoje no país, com os 17 parcelamentos já realizados, recuperaram 200 bilhões de reais. Bom, deputado, tem aqui a participação de uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp. A Lívia, o nome dela, mandou uma pergunta aqui ainda sobre o cenário político. Gostaria de retomar para prestigiar a pergunta da nossa ouvinte. Seria possível a candidatura ao governo de Minas pelo PMDB do Josué Alencar, empresário, dono da Coteminas, filho do ex-vice-presidente José Alencar, seguindo inclusive essa lógica do outsider na política, de um empresário bem-sucedido para marchar nas fileiras da política, candidatura ao governo do Estado? O que o senhor acha dessa possibilidade apontada aqui pela nossa ouvinte Lívia? Bom, parabéns, Livei, pela pergunta. Você lembrou muito bem. Na minha opinião, é um nome fantástico, é um nome excelente. É uma pessoa que eu conheço, um amigo, e que tem aí um histórico familiar impecável. Poderia agregar muito para o nosso estado, para o nosso país. Tem que ver se ele quer, tem que ver se ele topa. O senhor já conversou com ele? Tem mantido alguma conversa? Até hoje tem sido um pouco refratário a isso. Mas acredito que, como ele já disse no passado, ele é um soldado do PMDB. Nós estamos caminhando para o final da entrevista, temos 1 minuto para terminá-la, deputado, e eu gostaria de encerrar com o seguinte questionamento. No ano passado, o senhor foi tido como um possível candidato à Prefeitura de Contagem. E o seu pai foi prefeito 3 vezes, está na história do município. Por que o senhor não quis ser candidato a prefeito de Contagem? Bom, deixo com isso, Rodrigo, também um abraço a toda a população de Contagem, essa querida população que me abraça com muito carinho, e que aqui faço a minha casa em Contagem por conta disso. A decisão de não candidatar à prefeitura, ela vem em função do cumprimento de um ciclo. Eu iniciei o mandato em Brasília representando diversos municípios, diversas regiões de Minas Gerais. E essas regiões todas esperavam de mim uma atuação que não fosse exclusivamente de Contagem e que fosse também garantindo, né, essa atuação durante as eleições municipais nessas regiões. Então, isso pesou muito contra a decisão de sair como candidato. Então, não fui por respeito a esses municípios também, e tanto que fizemos mais de 30 prefeitos no interior de Minas, por respeito também à própria população que me elegeu como deputado federal, para concluir o mandato, cumprir esse ciclo. Então, eu pretendo, ano que vem, tentar novamente disputar essa cadeira
e saindo a partir de Contagem como candidato, e que isso, concluindo esse ciclo, aí já não tenho mais essa trava. Aí nós já podemos discutir sobre as eleições municipais novamente. Muito bem. Deputado federal Newton Cardoso Júnior, do PMDB, muito obrigado pela visita, pela entrevista. Eu que agradeço, parabéns a todos vocês aí, um grande abraço ao nosso grande líder, nosso prefeito de Betim, que tenho certeza que está fazendo também um grande trabalho e que cuida com muito carinho aí da rádio. Sucesso a todos vocês. Muito obrigado.